Bandidos reciclam golpe velho para invadir apps de banco pelo ar. Sem tempo, irmão. Roubo de linha telefônica agora é usado por criminosos para invadir contas bancárias das vítimas. Criminosos se aproveitam de serviços que usam SMS como sistema de recuperação de senhas. Esquema usa logs vazados e até funcionários infiltrados ou cooptados dentro das operadoras. Ligados no Wi-Fi, Yara Marchione, de 39 anos, nem percebeu quando o sinal de telefone do seu celular desapareceu. O primeiro indício de que algo estava errado foi quando o app da sua conta bancária online enviou uma notificação. Sua transferência não pode ser concluída, mas ela não tinha feito transferência alguma. Yara foi vítima do golpe do SIM Swap, um tipo de ataque em que criminosos transferem o número de telefone de uma vítima para outro chip e começam a agir. O método é semelhante ao que quadrilhas usam para invadir apps de banco e celular roubados, com um detalhe: eles nem precisam encostar no aparelho, é uma invasão pelo ar. O roubo é feito de forma totalmente remota e muitas vezes a vítima só fica sabendo muito tempo depois. Yara, por exemplo, acumula um prejuízo de R$30 mil em compras e empréstimos que os criminosos fizeram em seu nome. Ameaçaram de colocar meu nome do Serasa, diz a empresária que trabalha com vendas online. Perdi uma plataforma de pagamento importante com as minhas clientes. Elas pegaram e o dinheiro foi para os bandidos. A especialista em inteligência de negócio B, que pediu para não ser identificada, percebeu que tinha sofrido o mesmo ataque graças a uma notificação na tela de bloqueio do celular. Não foi possível verificar este telefone, provavelmente porque você não registrou seu número em outro aparelho, dizia do alerta WhatsApp, mas ela não tinha feito isso. No caso dela, os criminosos movimentaram R$28 mil fazendo compras em sites onde o cartão de crédito dela estava pré-cadastrado, ou seja, salvo no sistema. Logo em seguida, as transações foram bloqueadas pelo banco e o valor devolvido, mas o susto também trouxe outros transtornos além do financeiro. Como eles invadiram meu e-mail, tinha muita informação pessoal, documentos, uma série de coisas, diz. Não foi uma abordagem de rua, não teve violência, mas é uma sensação horrorosa. Você está completamente exposto e não sabe que pode usar contra você. Eles têm seu endereço, sabem onde você mora e tudo. O empreendedor e influencer Lucas Amateus, conhecido nas redes como o Rei do Marketing, também foi vítima desse ataque em agosto desse ano. Nos stories da sua conta do Instagram, ele contou que os criminosos movimentaram R$20 mil após sequestrar seu número de telefone e invadiram sua conta virtual no PayPal. A anatomia do golpe. O esquema funciona assim: criminosos infiltrados das operadoras de telefonia ou quadrilhas que cooptam funcionários dessas empresas transferem o seu número de telefone para um outro chip usando num celular deles. Assim, o chip que está no celular fica inutilizável sem sinal de telefonia ou internet. Com o seu número, eles conseguem entrar em qualquer celular, conta digital no seu nome. Em fóruns de dados pessoais vazados da internet, os bandidos conseguiram cruzar as informações para descobrir mais coisas sobre você, como seu e-mail, por exemplo, para terem mais chances de expandir suas fraudes. Segundo especialistas ouvidos pelo Tilt, os bandidos se aproveitam do fato de que a maioria das pessoas não se preocupa em configurar sistemas mais robustos de segurança. Mas a culpa não é só dos usuários.
Muitos serviços online não permitem configurar outro método de recuperação de senha que não seja via SMS. É o caso de apps de transporte como Uber e 99, por exemplo. Segundo Leonardo Carissimi, diretor de cibersegurança e privacidade da empresa de tecnologia Capgemini, um golpe de SIM e swap bem-sucedido depende de duas coisas: que os criminosos já tenham acesso aos dados pessoais da vítima e que a operadora de telefonia tenha mecanismos precários de validação. Por exemplo, se a operadora valida o titular da linha com informações como nome, endereço, nome da mãe, data de aniversário, pode facilitar a ação do criminoso que tenha estes dados em mãos, afirma Carissimi. O que dizem as operadoras? Em comum entre os casos de Yara B e Lucas foi a operadora que eles usavam quando foram vítimas do ataque, a Claro. E em todos os casos, o primeiro contato com a empresa não foi de grande ajuda, segundo os entrevistados. No mesmo dia em que notou as compras estranhas no seu nome, Yara foi até uma loja da empresa. A atendente explicou, segundo ela, como se fosse de rotina, que a linha de telefone tinha sido transferido para outro chip e o processo com certeza foi feito com a ajuda de um funcionário da própria Claro. Yara diz que a atendente quis cobrar uma multa de R$ 249 pelo cancelamento da linha antes do fim do período contratado. Em vez disso, a loja apenas transferiu de volta o número roubado, que acabou sendo sequestrado de novo mais 2 vezes na mesma semana. A operadora só concordou em cancelar o número sem cobrar multa após ver 2 boletins de ocorrência registrados por Yara. No caso B, o atendente com a Claro foi por telefone. Ela disse que a operadora primeiro questionou se não tinha sido a própria cliente a responsável pela transferência de número. Perguntaram se eu não fiz pelo aplicativo. Depois disseram: veja bem, você não tem um filho que possa ter mexido, diz. Após ir a uma loja física da Claro, uma atendente explicou a B sobre o golpe de SIM swap e admitiu que um funcionário da operadora deveria ter facilitado a transferência de número. O fato de o próprio funcionário da operadora alegar que isso provavelmente é uma transferência de dados interna mostra um nível de fragilidade muito alto por parte da operadora em relação à segurança dos dados dos clientes, diz Igor Marchetti, advogado do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Cabe uma reparação de danos materiais e morais ao consumidor frente à operadora. Procurada por Tilt, a Claro disse em nota que os casos relatados pela reportagem estão sendo apurados e, se houver comprovação de qualquer prática irregular, serão adotadas medidas necessárias para saná-las. Além disso, a empresa disse que os clientes citados tiveram as linhas restabelecidas e que não deve haver cobrança de multa para casos semelhantes. Sobre a presença de criminosos infiltrados ou funcionários cooptados por quadrilha, a Claro diz que investe constantemente em políticas e procedimentos de segurança, adotando medidas rígidas para identificar fraudes e proteger seus clientes. Epidemia de SIM e swap. Mas não é só a Claro que lida com esse tipo de problema. B conta que pode desativar a linha que, sequestrada pelos criminosos, resolveu comprar um chip da Vivo. Mas logo de cara, uma funcionária de uma loja física da operadora avisou que ali ela não estaria imune ao SIM e swap. Infelizmente, isso está acontecendo em outras operadoras. Não posso te garantir que você não vai ter esse problema aqui também. Ela ouviu de uma funcionária da Vivo.
O golpe depende de alguém que tenha o privilégio de fazer isso, transferir a linha telefônica para outro chip. Alguém pode abordar um funcionário da operadora oferecendo propina ou alguém da própria empresa inicia esse processo e divide os lucros com criminosos. Explica Daniel Barbosa, especialista em segurança da informação da E7. Mas até mesmo os funcionários da operadora podem ser vítima desse processo. Criminosos podem usar tática de phishing, isca virtual para enganar esses funcionários e roubar seus dados de login para ter acesso ao sistema interno das operadoras, por exemplo. Para Barbosa, os operadores precisam investir mais na segurança dos seus sistemas internos. Uma sugestão é a de exigir uma autenticação mais robusta ao cliente toda vez que aquele número trocar de chip e tentar acessar a rede da operadora, por exemplo. Procurada a Conexis Brasil Digital, entidade que representa as principais empresas de telecomunicações do país, não respondeu sobre casos de SIM swap em outras operadoras até o fechamento desta reportagem. Como se proteger? Embora os operadores precisam fazer parte para mitigar essa epidemia de SIM e swaps, usuários comuns também podem adotar algumas medidas para se proteger desse tipo de roubo invisível. A principal dica dos especialistas é a de não usar SMS ou ligação telefônica como método de recuperação de senha. Sempre que possível, gaste alguns minutos mexendo nas configurações de suas contas online, incluindo e-mail, redes sociais e bancos para facilitar o método mais seguro. Como uma pergunta secreta que só você saberá a resposta, por exemplo. Outras sugestões são: tomar cuidado com os dados postados em redes sociais. Dados pessoais não devem ser compartilhados, em especial o número do seu telefone, diz Leonardo da Capgemini. Ter atenção em códigos recebidos via SMS quando não houver motivo para recebê-los. Manter uma mensagem SMS inesperada do tipo seu código de desbloqueio é XYZ é um indício forte de algum tipo de fraude está ocorrendo com o seu número de telefone, diz Leonardo. Desconfiar de telefonemas de qualquer origem em que alguém solicite códigos enviados por SMS. Habilitar a senha de segurança do seu chip de operadora. Nota da edição: a fonte pediu para manter seu nome em anonimato.